Uma garota foi encontrada desacordada no banheiro do Colégio Mackenzie, em São Paulo. Teria sido resultado do fato de que a menina, a adolescente, não suportava mais a escola por conta de episódios de racismo. Bem, merece alguns comentários. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que, de novo, né, tem uma matéria aí sem muita comprovação de coisa nenhuma, né? Porque se você lê essa matéria do UOL, ela fala que a menina sofria racismo, era uma moça bolsista no Colégio Mackenzie, em São Paulo, que é um colégio de elite e tudo mais. Daí é engraçado, né? Abre parênteses, aí é engraçado que a matéria, a empresa jornalística de comunicação, aí eles falam qual é o colégio, qual é a empresa que está sendo alvo de algo negativo, né? Quando é uma coisa boa, daí eles não dizem quem que fez, né? Mas enfim, fecha parênteses. Ela é uma menina bolsista, portanto, era uma aluna boa, em uma escola pública, possivelmente, não se diz também, não é? E ganhou uma bolsa na escola, no Colégio Mackenzie. A matéria em si, e isso é uma preliminar que a gente tem que fazer de cara aqui, a matéria não entrevistou nem a mãe, nem a menina e nem representantes do colégio. Bom, só isso já complica um pouco a gente trabalhar com fatos, não é? Porque quando você está lidando com fatos, você precisa checar. É um trabalho básico de qualquer jornalista. Vai lá e vê direto na fonte o que é que aconteceu. Não tem nada disso na matéria. A única coisa que tem é que a mãe da mocinha, teria falado que essa aluna teria dito que não aguentava mais a escola. Não existe nenhuma comprovação, portanto, de que a causa disso teria sido episódios de racismo. Isso está na matéria, porém, não diz qual é, nem de onde que tirou isso, não diz a fonte, nem de onde que isso teria sido confirmado, já que nenhum responsável, nem a própria menina foram entrevistados, não é? Mas vamos admitir que tenha sido isso, que tenha sido racismo. Os jornalistas, então, dessa empresa de comunicação, eu diria, já, né, descambaram para quem são os culpados por coisas desse tipo? A família, naturalmente, não é? A família é a culpada, porque a família é de elite, não é? São os ricos de São Paulo que são hipócritas, palavras usadas pela jornalista, né, que estava ali nessa matéria. Estão educando crianças, jovens e adolescentes aí racistas, intolerantes, etc. Pois bem, vamos trazer aqui um contraponto. Em que ambiente que isso ocorreu? Foi dentro de casa? Aí você vai me dizer, não, mas quem tem que educar são os pais e tudo mais, é a família que tem que educar. Tá correto isso? De fato, a família tem a sua responsabilidade. O que eu sempre levanto aqui é que em ocasiões como essa, só a família é lembrada como responsável. Mas a gente precisa enfrentar a discussão de que esses episódios reiterados ocorrem dentro do ambiente escolar, um ambiente em que a família não está tendo nenhum tipo de acesso mais. Inclusive, o comportamento de adolescentes e jovens no ambiente escolar não é o mesmo comportamento em casa. Porque no ambiente escolar, nesta escola que aí está e que vem se formando desde os anos 70, 80 no Brasil, né? Ela promove uma socialização negativa. Os professores não têm autoridade, a instituição escolar não tem autoridade, não é? Então, essas novas pedagogias que colocam o aluno
como não apenas o protagonista do processo ensino-aprendizagem, mas como autônomo neste processo de aprendizagem, né? E porque uma coisa é você estimular a autonomia do aluno como indivíduo, outra coisa é você dizer que ele tem que ter autonomia para aprender. Quando você está lidando com jovens, com crianças, com adolescentes, eles estão conhecendo o mundo e eles devem conhecer esse mundo através das mãos de adultos, ou seja, de pessoas que já o conhecem. Porque senão não é educação. Senão não é educação. Veja, o que é educação? Etimologicamente, educação é exducere, trazer para fora. Você pegar o indivíduo e trazê-lo para fora de si mesmo. Então você apresenta o mundo para o indivíduo através do processo de educação. E quem é que apresenta o mundo? São os adultos, porque é assim desde que a criança nasce, vamos combinar, né? Que desde que a criança nasce, adultos é que apresentam o mundo para essas crianças e jovens, né? E a escola então pegou uma parte dessa apresentação, prepará-los em tese para viver em sociedade. Então, quando você coloca o aluno como autônomo no processo de aprendizagem, note bem, você está meio que deixando ele sozinho nesse processo. Como é que ele vai ter condição de se apresentar a si mesmo ao mundo do conhecimento, não é? Aí o que acontece na prática quando você faz esse tipo de coisa, é o que está acontecendo agora, né? A gente tem professores que não são mais especializados em conhecimento algum, eles têm mais conhecimento sobre metodologias, métodos e técnicas do que conhecimento técnico, não é? E como nós temos aí essa interferência, vamos dizer, para dizer o mínimo, né, para usar de eufemismo, das teorias e filosofias pós-estruturalistas, não é, que tomou conta de tudo quanto é faculdade de ciências humanas, e pedagogia não poderia deixar de ser diferente, nós temos a ideia de que a verdade não é uma construção social, que determinadas realidades, fatos, que tinha-se até então como fatos da realidade, objetivos, na verdade não é isso, isso aí é obra de construção social. E a gente tem vários exemplos disso, não é? Do que esse tipo de filosofia tem feito, e isso entrou dentro da escola. Então, quando você considera que a verdade não existe, porque se tudo é uma construção social, você pode mudar a qualquer momento, então o que o professor fala em sala de aula é o quê? É verdade ou é uma opinião? E por que a opinião do professor valeria mais do que a opinião do próprio aluno, já que ele é autônomo e está construindo o seu aprendizado? Percebe a confusão que a gente fez, a gente como sociedade? Principalmente a sociedade ocidental está fazendo ainda? Então, qual é a consequência disso? Professor sem autoridade, escola sem autoridade. E os pais dos alunos atuais, nós já fomos educados nessa escola que tem esse tipo de filosofia, que tem esse tipo de ideia. E aí, então, acontece esse tipo de episódio. Vamos falar uma coisa. Pode ter sido o racismo que provocou esse desabamento psicoemocional dessa adolescente. Mas se não fosse o racismo, seria qualquer outra desculpa. Vamos deixar claro isso aqui. Se não fosse racismo, seria a gordofobia, a transfobia, porque a pessoa usa óculos porque ela é magra, porque ela é muito alta, porque inclusive ela é muito estudiosa. Nós criamos uma escola em que alunos estudiosos e que têm um alto desempenho também sofrem bullying. Então vamos lembrar aqui, o que está acontecendo? Quando sai a autoridade da escola, do professor, no ambiente escolar, vamos repetir, no ambiente escolar, tá? Os alunos ficam à mercê de quem? Do grupo. Então acontece uma autoeducação social ali através do grupo. E como são pessoas em desenvolvimento que não foram conduzidas a se socializar adequadamente, através de regras claras e eficientes, ou seja, né, porque hoje nenhuma regra é séria, e a gente ensina, a escola ensina isso aos alunos todo santo dia, que não tem nenhuma regra que é séria, porque não tem nenhum tipo de consequência, como tinha na escola tradicional.
Então, o que vige? A lei do mais forte. A lei do mais forte. Vige a lei do mais forte. É o grupo tomando conta da socialização do seu filho dentro da escola. E se o seu filho for mais frágil, mais vulnerável, ele vai sofrer o bullying. Se o seu filho, por outro lado, ele for um pouco mais forte e conseguir de alguma forma se sobressair do grupo, ele vai ser aquele que pratica o bullying. E as duas coisas são péssimas. E isso acontece por quê? Por que acontece esse tipo de socialização negativa dentro da escola? Porque a escola já não é mais um ambiente que se ensina a socializar e que se educa o jovem, a criança, ou seja, um ser humaninho que está em formação, a viver em sociedade. A escola já não faz isso há muito tempo. Então a socialização escolar é um salve-se quem puder. E esse tipo de coisa acontece, vamos lembrar, esse tipo de episódio que foi noticiado acontece dentro do ambiente escolar, não acontece dentro de casa. Acontece dentro do ambiente escolar. E ninguém está falando a respeito da responsabilidade da escola. E só da escola nesse tipo de episódio. Toda vez que acontece um episódio como esse, de novo se volta para a família, para a culpa da família. E sem querer tirar as culpas que eventualmente as famílias, tanto a família da criança e do adolescente que é provocador, o bulinador, quanto aquele que é bulinado, porque ambas têm a sua responsabilidade, sem querer tirar essa culpa, nós não podemos esquecer que nós, como sociedade ocidental principalmente, nós terceirizamos sim a educação dos filhos para a escola, na medida em que pai e mãe saíram de casa para trabalhar, porque essa foi a educação que nós tivemos, ambos têm que trabalhar, isso que está na lei, inclusive, a educação serve para formar trabalhador, indiferente de homem e mulher. Então as casas hoje das famílias estão vazias durante o dia inteiro, porque pai e mãe estão trabalhando o dia inteiro e, portanto, as crianças, jovens e adolescentes estão nas instituições, nas escolas. Então nós sim terceirizamos a educação. As crianças estão cada vez mais tempo na escola. Quando é que os pais, a família, vai educar? Se eles passam o dia inteiro fora, eles passam o dia inteiro separados. E isso foi intencional, vamos lembrar. Há uma intenção institucional em separar os filhos dos pais, da família. Então sim, terceirizamos a educação para a escola, e a escola fez isso. A escola faz isso. Então nós temos que discutir isso. Esse é um assunto que tem que estar em pauta. O ambiente escolar favorece esse tipo de situação. E olha, não sou nem eu que estou dizendo. Especialistas da área escolar, gente que trabalha a vida inteira, profissionais da educação escolar, reconhece a quantidade de problemas imensa que está acontecendo, principalmente com os alunos ocidentais, não é? Que entraram nesse esquema dessa escola igualitária e tudo mais, dessas filosofias, e que hoje sofrem a ponto de ter consequências trágicas como essa daí desse episódio. Então, minha gente, seguinte, dá para tirar a responsabilidade da família? Não. Mas não dá para esquecer a imensa responsabilidade da escola. E eu ouso dizer que a responsabilidade da escola em episódios como esse é muito maior, é infinitamente maior do que a responsabilidade da família, diante desse contexto todo que a gente acabou de colocar, não é? O que nós podemos fazer? Nós, família, podemos fazer? Primeiro, a gente tem que preparar os nossos filhos para não ser bulinados. Não só para não bulinar, mas para não ser bulinados. Quem são os alunos vítimas desse tipo de coisa, de bullying, né? Quem que são? São os mais vulneráveis emocionalmente, psicologicamente, são os mais vulneráveis. São aqueles que se deixam bulinar. Porque o bulinador, ele faz o quê? Ele provoca até para chamar a atenção dos outros, para se autopromover, ou seja, porque ele também tem uma autoestima lá meio escangalhada, não é? E ele provoca quem? Aquele que se deixa provocar. Então, assim, esperar que a instituição escola ou professor interrompa esse processo, pare com a provocação, é o mesmo que acreditar
que a polícia vai nos defender e vai impedir um assalto naquele momento que ele está acontecendo. É a mesma coisa. Isso vai acontecer? Qual é a probabilidade de você estar sendo assaltado e a polícia te salvar naquele momento? Né? Praticamente nenhuma. É por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, existe a primeira emenda da Constituição, não é que é assim uma coisa meio elementar, que infelizmente teve que alguém escrever, mas enfim, é uma coisa elementar, qual seja direito de autodefesa. E esse é indiscutível, é constitucional, todo mundo tem direito a defesa. Por quê? Porque é impossível materialmente, operacionalmente, impossível que o Estado defenda todos os cidadãos, de todo e qualquer inimigo, interno especialmente. É impossível. Da mesma forma, é impossível que todo bulinado seja defendido tempestivamente de bulinadores no ambiente escolar. Então, seu filho tem que se defender. Ele tem que se defender. Olha, principalmente adolescente, tem que saber se defender. Na primeira resposta invertida, o bulinador já vai procurar outro alvo, porque ficou difícil conseguir o que ele quer, não é? Em cima de uma pessoa que se defende, que responde, tá? Isso é a primeira coisa. Se o seu filho for o bulinador, e às vezes a gente não sabe, pode ser que o seu filho seja o bulinador. Ele provavelmente deve ter algum probleminha de autoestima. Aliás, ambos, né? Tanto o bulinador quanto o bulinado tem um problema de autoestima aí. Muito possivelmente, você tem que talvez investigar outras razões. Mas a autoestima dos jovens, ela é, especialmente os ocidentais, ela é extremamente frágil nos dias de hoje. Porque ele está procurando, com essa estrutura social que a gente montou, que eu descrevi aqui, né? A família longe e o grupo perto, o grupo escolar perto, ele depende do grupo para ter os seus afetos. Então, a sua segurança psicológica e emocional é transferida para o grupo social, o grupo escolar, e não para o grupo familiar. Olha o problema que é isso aí, né? Como é que um grupo de outros adolescentes vai dar segurança emocional para o seu filho adolescente? Não dá, né? Não tem muito como prosperar isso daí. Então, você tem que retomar isso. Você tem que voltar a estar muito mais perto emocionalmente do seu filho, para que ele se sinta seguro novamente. E é um caminho difícil, mas é possível, sempre é possível. Sempre é possível, tá? Sempre é possível a gente voltar e se reconectar com os nossos filhos de novo. E é isso que a gente tem que fazer. Outra coisa é o menor tempo possível no ambiente escolar. O menor tempo possível no ambiente escolar. Hoje a escola e o grupo social escolar não premia mais o bom aluno. E o bom aluno é aquele que tanto estuda, se esforça para adquirir conhecimento e, né? Aquela coisa de antigamente, não é? Que você vai ter prosperidade conforme o tanto que você se esforçar e se dedicar para estudar, já não existe mais hoje no ambiente escolar. Olha que loucura, né? Vai para a escola para quê então, né? Fica aqui a pergunta. Como do ponto de vista comportamental, né? Então, o bom aluno em termos de comportamento, ele também não é premiado. Às vezes, ele até por isso ele é alvo de bullying. Então, com essa filosofia de inclusão de todo mundo, os professores e os profissionais de educação, eles estão muito mais preocupados em incluir os maus alunos, né? Aqueles que têm dificuldade social, que têm dificuldade de aprendizado, etc., do que premiar os bons alunos. Então, virou um pandemônio mesmo, virou um manicômio, a escola virou, você não sabe mais, quer dizer, não é que não sabe mais, a gente sabe qual que é o objetivo da escola, e mais ou menos é esse aí mesmo, né? Mas ele já não conversa mais com a ideia que a família e a sociedade têm do que a escola deveria ser. Então, assim, vamos lembrar que o ambiente escolar, ele é nocivo. Ele não é um ambiente saudável. Ele não é um ambiente saudável e seguro emocionalmente e psicologicamente para os nossos filhos. E isso que está acontecendo aí, que foi noticiado aí, é o resultado desse ambiente ruim, que é o ambiente escolar. Então a gente tem que ficar perto dos nossos filhos e tomar as rédeas da educação dos nossos filhos. Porque ainda hoje sim,
Se os nossos filhos investirem o seu tempo, o seu esforço, se desafiando adequadamente para elevarem-se em termos de conhecimento e de intelecto, eles sim serão mais bem-sucedidos, eles têm mais chances de serem prósperos. Continua sendo verdade isso, continua sendo verdade isso. Então a gente tem que estimular isso, tem que ficar muito atento a isso, se isso está realmente acontecendo. E intervir imediatamente quando acontece, no primeiro sinal. Você não pode deixar que a coisa desande a ponto de a escola ligar para você para dizer, olha, sua filha está desmaiada aqui no banheiro. Né? Dando a entender que ela tentou algo contra a própria vida. A matéria dá a entender isso, mas não está esclarecido isso também, né? Então, continuam pululando notícias desse tipo, desse já. Por quê? Porque o ambiente escolar é inseguro, física, psicológica e emocionalmente para crianças e adolescentes. É inseguro. Esses episódios só provam isso. Né? Muito mais inseguro do que o ambiente familiar. Então, primeira coisa, evitar ao máximo esse ambiente. É o que faríamos, não é verdade? Quando você tem um ambiente ruim, você não evita o ambiente ruim? Você é responsável legal e afetivo principalmente, né, pelos teus filhos. Você quer que eles frequentem um bom ambiente, a escola não é. Vamos deixar claro, a escola não é mais um ambiente seguro e saudável para os nossos filhos. Então, quanto menos frequentar a escola, melhor. Quanto mais perto você tiver do teu filho, melhor. Quanto mais atento você tiver à autoestima dele, melhor. E a gente tem que protagonizar a educação, não mais a escola, querendo ou não. Vamos tomar as rédeas novamente da educação dos nossos filhos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você saber das novidades. Até o próximo vídeo.